Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira, um canal que tem por preocupação ajudar você a compreender melhor as Escrituras. No vídeo de hoje, meus irmãos, a nossa intenção é abordar a doutrina do novo nascimento, que está dentro da doutrina da salvação, da doutrina da soteriologia, o estudo sobre a salvação do homem. Por que é que julgo importante este ensinamento? A resposta para esta pergunta está ligada no entendimento de salvação. Quando estudando a palavra de Deus, nós vamos nos aprofundando no que é realmente a salvação, nós jamais conseguiríamos excluir o novo nascimento, pois sem o novo nascimento não existe salvação. Sem o novo nascimento, todas as nossas obras são inúteis. Sem o novo nascimento, toda religiosidade é em vão. Não há salvação sem o novo nascimento. Portanto, se há em nós verdadeiramente o desejo de alcançar muitas vidas para Deus, eu quero ganhar almas, eu preciso urgentemente, eu preciso necessariamente entender o que é o novo nascimento. Pois se eu só sou salvo se eu receber esta manifestação divina, como eu vou ganhar almas para Deus se eu não levar as pessoas a entender o que é o novo nascimento? Eu não entendo esta doutrina, quando eu não entendo a necessidade de nascer de novo, de ser regenerado, de receber um novo coração, de receber uma nova mentalidade divina, quando eu não entendo o quão necessário e urgente é isto, eu vou me contentar em simplesmente trazer pessoas para a igreja, fazer pessoas entrar para os trabalhos da igreja, fazer pessoas assimilar as regras e os costumes da igreja. Então eu direi: olha aí, mais uma alma salva para o nosso Deus. Porém, em verdade, esta pessoa, ela ainda não foi salva. Ela ainda não recebeu esta graça divina. Apenas entrou para a igreja. Apenas entrou no templo. Apenas entrou nos trabalhos da organização, da instituição eclesiástica. Mas ainda não entrou no reino de Deus. Nós precisamos possuir o mais puro desejo de levar pessoas a Deus. Nós precisamos possuir esta intenção legítima de ganharmos almas. E nesta missão, eu e você não podemos ser negligentes com a forma estabelecida por Deus, o meio proporcionado por Deus para que as vidas sejam salvas, para que os pecadores adentrem ao reino celestial. Então, nós precisamos entender o que é salvação, entender o que é novo nascimento e, pautados nos ensinamentos da palavra de Deus, devemos sim daí trabalhar incansavelmente por almas, para levar pessoas a nascerem de novo e assim obter por possessão
a salvação eterna. Este é um tema muito interessante e muito rico e também, de certa forma, complexo das Escrituras, onde maus entendidos têm se proliferado e se estabelecido em meio à igreja cristã. Faz-se necessário estes ensinamentos, trazendo à tona a verdade da Escritura. Nesta sequência de vídeos, nesta playlist em nosso canal, queremos falar de maneira fiel a respeito do novo nascimento. Se você é novo por aqui, nós já fizemos um estudo sobre o novo nascimento, abordando o ato de filiação, o meio pelo qual Deus nos transformou de criaturas em seus filhos. Tudo isso também por causa, pelo veículo do novo nascimento. Na sequência destes vídeos falaremos também sobre o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. O que isto realmente significa à luz da palavra de Deus. Deixaremos os achismos de lado para fazer brilhar a revelação do nosso Senhor na sua palavra. Por isso, eu gostaria de convidar você a se unir a nós, a se agarrar nesta missão, neste projeto de crescimento em Deus. Como eu faço isso? Se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like em nossos vídeos, comentando embaixo, trazendo sugestões, opiniões, dúvidas. Você tem toda a liberdade para isso. Dê uma olhadinha embaixo se você já é inscrito em nosso canal, se você já ativou o sininho das notificações. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Você vai estar então recebendo as notificações dos novos vídeos que postaremos aqui no canal Ensino Sem Fronteira. Resumidamente, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a graça de Deus que se mostrou salvadora a todos os homens por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo e da sua obra no Calvário. Quando verdadeiramente nos arrependemos e cremos no poder emanado da cruz, possuímos, não me pergunte como, possuímos, recebemos esta manifestação extraordinária chamada novo nascimento. E é exatamente neste ponto que começa a vida cristã no novo nascimento. É interessante nós destacar que a vida cristã não começa quando você ingressa numa igreja. A vida cristã não começa também quando você se batiza. Mais para frente veremos a respeito disso, a ligação do batismo com o novo nascimento. A vida cristã, ela também não se inicia quando você começa a trabalhar na igreja ou quando você recebe uma carteira de membro, de obreiro ou de obreira. A vida cristã começa no novo nascimento. O homem cheio de pecados não pode começar a caminhar com Deus sem primeiro tratar a sua situação. E aí que entra a obra do novo nascimento, trazendo uma série de mudanças interiores no espírito do homem,
proporcionando assim que ele tenha uma nova vida. No vídeo anterior, nós falamos sobre a filiação. Neste vídeo, vamos falar sobre a vivificação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Deus operou em nós o chamado novo nascimento. Como que nós chegamos aqui no novo nascimento? Por meio da graça de Deus, que se mostrou salvadora a todos os homens, que é em nós operada por meio da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. E isso é o que se resume salvação. Então imagine, Deus querendo dar salvação ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus é salvar o homem. Só que o homem só vai tomar posse da salvação quando colocar sua fé na pessoa e obra de Jesus Cristo e por meio desta fé receber a graça de Deus que faz com que o homem venha nascer de novo e possuir uma nova vida com Deus. E essa nova vida é o que nós chamamos de vivificação. Deus nos deu vida espiritual. E essa vida se resume na vitória do Calvário sobre os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tirou. João, no Rio Jordão, disse que ele é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira, não é esconde, não é tampa, não é camufla, não é dar um jeitinho. Ele tira o pecado que mata a nossa vida espiritual. Ele arrancou. Por causa dessa vitória do Calvário, essa vitória de Cristo na cruz, então estes que agora estão purificados dos seus pecados, eles possuem de novo a vida que pelo pecado lá atrás foi perdida pelo homem. Deu para compreender? Deu para entender? O pecado, ele é nocivo à vida espiritual. Se existe o pecado, então não há como obter a vida espiritual, pois o pecado mata a vida espiritual. É por isso que, lendo a palavra de Deus, você vai encontrar uma série de textos fazendo uma ligação entre o pecado e a morte. Se pecar, morrerá. Com o pecado entrou a morte. Com o pecado houve separação. Com o pecado houve desligamento. Então, fica evidente que o pecado e a morte estão casados, estão unidos. Lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 56, Paulo fala aos coríntios algo muito interessante. Ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. O instrumento da morte é o pecado. A ferramenta da morte é o pecado. E como o diabo não é bobo nem nada, alguns crentes se fazem de bobo quando brincam com o pecado. Mas o diabo não é bobo. Ele sabe que ele destrói com tudo na vida do homem quando ele consegue implantar as suas ideologias pecaminosas na mente e no coração do homem. Ele sabe que fazendo o homem pecar, tudo que é espiritual morre dentro do homem. E assim, ele tem seduzido muitos a pecar e também tem iludido muitos
em relação ao pecado. Nós precisamos ter o conhecimento, a ciência que a regra de Deus é usar, trabalhar, fazer, gerar por meio da total abstinência e preservação do homem com as coisas desta vida, deste mundo, do pecado, da podridão que é Satanás quer enrolar o ser humano. Portanto, não se iluda com projetos divinos, não se iluda com uma carreira ministerial, não se iluda com um projeto espiritual de Deus na sua vida, se você ainda não recebeu a nova natureza, se você ainda não venceu o pecado. Esta mensagem na sua mente, dizendo a você que dá para tocar o barco, mesmo sem ter obtido a vitória total sobre o pecado, não é de Deus, ela é do diabo. Em Hebreus capítulo 12, nós vamos ver o nosso Deus falando conosco. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tá bom? E daí? Deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem gente me olhando, tem gente me observando. Eu quero andar com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, então eu tenho que tomar essa iniciativa, deixar todo, não é uma parte, não é uns ou alguns, é todo o pecado e também o embaraço que tão de perto nos rodeia. Para quê? Para depois, então, correr a carreira que nos está proposta. Se a minha vida cristã começa quando eu obtenho a vitória sobre o pecado, como é que eu vou acreditar que eu vou ter uma carreira com Deus sem vencer este pecado que ainda está na minha vida? Não te iluda com estas mensagens satânicas. Nem te alegre e pare de te emocionar com esses profetas que só sabem entregar chave de bênção e de vitória. Deus não trabalha desta forma. Deus trata o pecado do homem, prepara o homem para depois o encaminhar naquilo que ele tem projetado para o homem. Vejamos agora alguns textos que falam da ligação do pecado com a morte. O quão nocivo é o pecado para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Perceba que o texto está afirmando que a porta de entrada para a morte foi o pecado. O pecado nos mata espiritualmente. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Note aqui nesse texto que o pecado ele separa o homem de Deus. Ele faz uma divisão entre o homem e Deus. E isto, na íntegra, é o mais puro significado da expressão morte, pois morte é desligar, morte é desconectar. A aliança que o homem tinha outrora com Deus, ela é rompida, ela é cortada, ela é desligada, desconectada de Deus. Como? Por meio do pecado. É isto que a Bíblia está dizendo. Romanos capítulo 6, versículo 23
vai nos dizer: o salário do pecado é a morte. Olha só, meus irmãos, o pecado ele é o grande inimigo desta nova vida que recebemos de Deus por meio do novo nascimento. Eu preciso entender que quando eu decido pecar, eu estou rejeitando a graça de Deus. Quando eu decido me entregar às paixões infames do mundo, da carne, eu estou rejeitando, desprezando, cuspindo na obra de Cristo no Calvário. Estou pisando, como disse o escritor aos Hebreus, mais uma vez no Filho de Deus, profanando o sangue da aliança. A graça de Deus te libertou da escravidão do pecado. Não seja você alguém que vai agora desprezar a graça, abominar a graça e agarrar de novo estas imundícias que desagradam a Deus e que ferem e entristecem o Espírito Santo. Seria então o homem semelhante ao porco que volta a revolver-se na sua lama e no seu vômito. Entendendo então que não existe vida com o pecado, entendendo então que não existe ligação, conexão com Deus em pecado. Se o pecado prevalece, Deus não prevalece. Se o pecado prevalece, o Espírito não prevalece. Se o pecado prevalece, a vida espiritual não prevalece. Entendendo isto, vamos falar um pouco mais sobre o assunto, a fim de exaltarmos a obra de Cristo no Calvário, exaltarmos o seu amor, exaltarmos a sua misericórdia. Nós não merecíamos tudo isso. Você com certeza já viu inúmeros textos sagrados, como por exemplo o texto de Jeremias, onde ele diz que não há nenhum justo sequer. Não havia um justo sequer. O pecado generalizado. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, tudo morto. E agora, o que será do homem? E agora, que esperança haverá? Só resta a expectação da ira vindoura. Só resta ao homem esperar o dia do juízo do Senhor. Todos pecaram, não há um justo sequer. E agora, o que será de nós? Neste momento da história, é neste contexto caótico, é neste contexto completamente perdido, que Deus amou o mundo de tal maneira. E sabe o que aconteceu? Efésios capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do nosso Deus: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, na nossa vã maneira de viver, nas nossas paixões infames, nos nossos desejos desenfreados, completamente mortos, vírgula, nos vivificou, oh glória a Deus, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, oh glória a Deus. Você consegue compreender o que Deus fez? Ele pegou o perdido e deu esperança. Você consegue compreender isso? Você consegue sentir agora gratidão em seu coração pela obra de Cristo no Calvário? Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. E isto
por meio do novo nascimento. Mas agora, para o que Ele nos deu vida? Qual é a sua vontade? Por que Ele nos vivificou? Primeiro, para nos relacionarmos com Ele. Prazer espiritual. Por esta vida, Ele devolveu ao ser humano o prazer na sua presença. A ligação voltou. O elo foi restituído. Jesus nos conquistou de novo a Deus. E agora nós temos novamente prazer em Deus. É quando o crente que não gostava de orar passa a ter prazer na oração. Não gostava de jejuar, passa a sentir prazer em matar a sua vontade e se aproximar de Deus. Ele voluntariamente sente desejo de adorar a Deus, porque a vida que ele recebeu o compunja estas coisas, devolveu o desejo, devolveu a alegria, devolveu o prazer nas coisas de Deus. E isso implica dizer que quem não recebeu a vida não vai conseguir entrar nestes ditames espirituais, não vai conseguir se sentir em casa, não vai conseguir se sentir à vontade. Tudo que fará, fará por pressão ou obrigação. A oração vai ser pesada, o jejum vai ser pesado, a adoração vai ser pesada, ler a Bíblia vai ser pesada, a obra de Deus e as coisas de Deus serão pesadas, porque não tem vida espiritual, não tem vida para relacionar-se com Deus. O segundo motivo pelo qual Deus nos deu vida é para nós vivermos em novidade de vida, ou seja, vencer o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a mentira, o engano, a ira, a vaidade, a sensualidade, a prostituição, enfim, tudo se passou. As práticas antigas passaram, os desejos, a vivência antiga se foi, agora tudo se fez novo. Isto para nós era impossível, mas com a vida que recebemos de Deus, Deus tornou isso possível. E nós temos poder, nós temos capacidade para vivermos essa nova vida que Deus quer para nós. O que era irado agora pode ser manso, glória a Deus. A prostituta agora pode ser uma santa mulher de Deus, aleluia. O vaidoso agora pode ser o mais simples de todos os homens. O mentiroso agora pode ser aquele que na firma é constituído como a coluna da verdade. Pergunta para ele, porque ele não mente. O fofoqueiro agora fala com Deus. O murmurador agora é adorador. Você está entendendo o quão gloriosa é esta obra de Deus na minha e na tua vida? Glória a Deus, meus irmãos, por hoje é isto que eu tinha para compartilhar com a sua vida. Receba esta palavra em teu coração. Lute para manter a chama acesa. Lute para permanecer vivo. Não permita que práticas nocivas a esta nova vida que você recebeu permaneçam na tua caminhada. Entenda que Deus te deu a nova vida. Deus te deu vida
para você viver em novidade de vida e não conforme os rudimentos deste mundo e não conforme as práticas pecaminosas e os prazeres da carne, não conforme o velho homem, mas conforme o novo homem, que é criado em Deus, que foi feito em Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por hoje nós ficamos por aqui, meus irmãos. Deixe o seu like, comente, divulgue este conteúdo, nos ajude nesta obra da evangelização. Nossa missão é pura e este projeto nasceu em Deus. Nossa intenção é instruir, levar a instrução bíblica, a instrução verdadeira para o maior número de pessoas. Por isso eu peço a sua ajuda, compartilhe este conteúdo aonde você puder. Veja se você já se inscreveu no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva também. E vem conosco fazer parte desta grande família que ama a palavra de Deus. Na próxima semana falaremos sobre nascer da água e nascer do Espírito. O que isto realmente significa? Você não pode perder. Continue orando pela nossa vida. Que Deus continue nos dando a sua palavra para podermos compartilhar com os irmãos aqui no canal Ensino Sem Fronteira. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.